Fala rapaziada, saudações vascaínas a você que nos assiste em todo o Brasil. Eu me chamo Diego Faria, você está no canal O Vasco é Nosso e aqui você fica muito bem informado exatamente de tudo aquilo que acontece no nosso gigantesco Vascão da Gama. Beleza, rapaziada? Para começar esse vídeo aqui dessa quarta-feira, dia 25 de setembro de 2024, né? Peço para você deixar aquele likezão aí que ajuda bastante. Essa mãozinha que tá aqui do lado não custa nada, só você clicar nela aí, já vai estar ajudando muito mesmo o canal. Então, cada pessoa que assistir aí, deixa o like para poder ajudar a gente. Peço que você também se inscreva no canal, botãozinho que tá aqui embaixo também aí, né? Vai lá, se inscreve também, não custa nada, ajuda muito o canal também. Nosso canal vem tendo um crescimento muito grande aí nos últimos dias, então quero que continue e peço a sua ajuda para que isso possa continuar. Peço que você também, galera, compartilhe esse vídeo com todos os grupos de WhatsApp que vocês têm aí, para deixar a rapaziada muito bem informado sobre o que acontece no nosso gigantesco. Nesse vídeo aqui a gente vai estar falando aí de Vasco e Palmeiras ainda, né? Tá repercutindo ainda até hoje. Vamos estar falando de Ferdi, vamos estar falando de Vasco, obviamente, enfim. Tudo isso e muito mais dentro desse vídeo. Então, vamos embora as notícias aí, que é o que nos interessa, né, rapaziada? Antes disso, rapaziada, antes de rolar, vou deixar a vinheta rolar e a gente vai voltar para as notícias. Vinheta rodou, notícias. As duas torcidas aí para poder fazer esse registro. Não, vamos tirar uma foto. Você já está só permite, meu João? Opa, pois não, aqui é o doutor aqui. Promotor de justiça de acompanhar os jogos. Eu gostaria de parabenizar as duas torcidas, tanto a do Vasco como a do Palmeiras, a Mancha Alviverde, a Tupi, Savoia, até a Força Jovem, a Ira Jovem do Vasco. Toda a torcida organizada que vem em paz é bem-vinda no Distrito Federal, em Brasília, e vai ser sempre bem recebida. E tenho certeza que a Polícia Militar, nós, do Ministério Público, a gente faz sempre esse trabalho de conscientização, né, que ninguém precisa se matar, vivendo em paz. Tá certo? A gente vai tirar umas fotos agora. Parabéns a todos aí. Uma salva de palmas. Presidente da Mancha, Jorge. É Goiânia? Não, de São Paulo, geral. São Paulo. Nacional, eu sou da Força. Nacional também, é do Rio, eu sou de São Paulo. Show. Céu. Fabinho. Jorge. Fabinho, Jorge. Fábio e Jorge. Ótimo. Vamos tirar a foto aqui também, os nossos fotógrafos. Vamos estar então, rapaziada, vamos lá as notícias aí que é o que nos interessa, né? Vamos lá, rapaziada, vamos estar falando de Vasco e Palmeiras ainda, né? Ainda o jogo de domingo, né? Mas não vamos falar de polêmica, não vamos falar de arbitragem, vamos falar do que interessa realmente, né? Primeiro, galera, vou começar pela renda do jogo, né? Quem organizou o jogo, né? A empresa que comprou o jogo, levou o jogo para Brasília, né? Comprou do senhor Lúcio Barbosa, né? Lucrou aproximadamente aí para mais 7 milhões de reais. É isso mesmo, galera. E sabe quanto que o Vasco ficou com isso? Nada. Entendeu? Nada. O Vasco ficou com absolutamente nada, porque já tinha vendido esse jogo para essa empresa colocou lá em Brasília, né? E o Vasco recebeu 1 milhão para isso, né? E no caso, se você for fazer uma matemática rápida, o Vasco perdeu aí mais ou menos, aí, no mínimo, 4 milhões. No mínimo. Né, custeando as coisas, enfim. O Vasco perdeu aí, recebeu 1 milhão para poder levar para lá, né? O Lúcio Barbosa, né, fez esse favor aí, né, para poder tirar o Vasco de São Januário, e com isso a gente está aí há muito tempo sem jogar São Januário por conta dele também, né? Enfim, tomamos aí esse prejuízo aí de 7 milhões de reais, era para esse dinheiro estar na conta do Vasco, mas não, ele fez esse contrato absurdo, né? Ele levou 1 milhão, né? E ainda ficamos no prejuízo, né? Enfim, esperto foi quem levou, quem pagou 1 milhão para o Vasco poder jogar. Mudando de assunto, galera, vamos falar agora das torcidas de Vasco e Palmeiras, galera. As torcidas, na verdade, Vasco e Palmeiras, receberam elogios aí do Ministério Público Federal e da Polícia Federal,
né, lá de Brasília, né, por conta dos seus comportamentos. Todo mundo sabe que nós, com a torcida do Palmeiras, temos aí uma união muito forte, né, todo mundo sabe que a gente se ajuda muito, né, quem já teve a oportunidade de ir em São Paulo, né, tanto na festa da Mancha Verde, na quadra da Mancha, enfim, eu já tive a oportunidade de ir algumas vezes. Os caras realmente recebem a gente muito bem, tratam a gente muito bem e vice-versa, né? Quando eles vêm aqui também no Rio, eles são sempre muito bem recepcionados. E isso aconteceu também em Brasília, para a galera sentir um pouquinho do gosto dessa atração, porque não deixa de ser uma atração, porque ver estádio afora aí, a porrada come direto, né? Entre Vasco e Palmeiras, não. É aquela união, as torcidas se concentram junto, né? Ficam juntos ali antes do jogo, que depois, para começar o jogo, cada um pro teu lado, depois de novo todo mundo se reúne de novo. É muito bacana. E com isso, a Força Jovem do Vasco lançou aí a seguinte nota. Após o jogo do último domingo, dia 22, entre Vasco da Gama e Palmeiras, as torcidas organizadas dos dois clubes foram parabenizadas pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal, né, lá de Brasília. Um ato nobre de reconhecimento e a organização, logística, harmonia entre os torcedores. A Força Jovem do Vasco também agradece às autoridades pelo apoio e informa que, o que depender de nós, a paz nos estádios e a ordem pública será mantida em todos os estados em que o Vasco for jogar. Mandamos um abraço à diretoria e aos demais irmãos da Mancha Verde. Jogos assim reforçam ainda mais o vínculo de amizade e respeito mútuo entre nós. Observação: isso a mídia não mostra. Assinado Força Jovem do nosso gigantesco Vascão da Gama. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Se a gente mantém aí a nossa ordem, todo mundo sabe, né, da amizade entre Força Jovem e Mancha Verde. É muito bacana, né? Então, né, fica aqui também o meu agradecimento aos irmãos da Mancha Verde, como eu disse para vocês no jogo, né, no pré-jogo, né, mostrei as camisas da Mancha que eu tinha ganhado, que eu ganhei, né, do Rodrigo, meu parceiro lá de Guará, né, enfim, muito bacana essa atitude também dos órgãos públicos em reconhecer a ordem, né, que foi mantida durante a partida. Rapaziada, o Vasco vai ficar aí um mês, né, sem jogar, mais um mês, né, em São Januário, né, tudo isso por conta também, né, que passou por esse jogo contra o Palmeiras, né, o Vasco já teve 3 desse ano aqui, 3 vezes desse ano a gente passou mais de 30 dias sem jogar em São Januário, foram eles, de 25 de janeiro a 3 de março, 38 dias, 7 de março a 14 de abril, mais 38 dias, depois 29 de agosto a 5 de outubro, que vai ser o próximo jogo do Vasco, mais 37 dias. Isso atrapalha muito o desempenho nosso no ano, né? Lembrando que esse último jogo a gente só foi jogar fora porque o Lúcio Barbosa fez o favor de fazer essa cagada aí de jogar esse jogo lá para Brasília, né? E ainda perdeu dinheiro, né? Mas enfim, a gente fica muito tempo longe de casa e não pode. O Vasco não pode ficar muito tempo sem jogar em São Januário, né? Porque São Januário é a nossa casa, né? E ainda mais agora que a gente está aí prestes a ter um estádio reformado, a começar uma reforma, e isso pode diminuir um pouco mais dos jogos que a gente tem para curtir São Januário nesse final de ano aí, né? Falando de Vasco, né? Como sempre, o Vasco voltou aos treinamentos hoje, né? Ontem, perdão, na terça-feira, pela tarde, né? Já treinou ali o elenco todo mundo se recuperando para enfrentar o Cruzeiro na próxima rodada, no final de semana, no domingo às 6h30. Né? O Vasco vem se preparando bem, vem aí recuperando jogadores, né? Fazendo aí esse tipo de recuperação. A galera teve folga, se representou, todo mundo inteiro. Iniciamos a preparação para a gente poder enfrentar o Cruzeiro no final de semana. Rapaziada, agora uma notícia para mim inusitada, viu? A Ferdi se posicionou, né, a favor do Vasco, né? Ela se posicionar já é loucura. A favor do Vasco é mais loucura ainda, né? Mas enfim, que bom que fez, né? Mas enfim, a Ferdi se posicionou, lançou uma nota protestando aí contra a arbitragem, né? Criticando a arbitragem do jogo Vasco e Palmeiras, né? Vou estar lendo a nota para vocês aqui. Confesso para vocês que eu estou surpreso, né? Não esperava isso da Ferdi, porque ela nunca fez. Então, eu não esperava isso dela, mas ela fez. Se ela fez, a gente tem que trazer também, né? Não é só esculachar também, ficar esculachando também só é osso, né? Mas vamos lá. A nota da Ferdi foi a seguinte:
O Departamento de Arbitragem de Futebol do Rio de Janeiro, com os dados disponíveis e divulgados, analisou o lance polêmico de Vasco e Palmeiras. 1. O lance dentro ou fora da área é factual, ou seja, não precisa ir à área, no caso a área de revisão, né? Igual a bola entrou ou não entrou. Portanto, a chamada foi para convencer o árbitro de não pênalti, e aí mudou a posição. 2. A divergência gritante de critérios fica cada vez mais evidenciada. 3.3. Fica muito claro o que estamos falando repetidas vezes. O maior problema está na qualidade da instrução. Não existe nenhuma direção no de padronizar, mas ao mesmo de tentar aproximar os critérios. Subir o sarrafo para o erro claro e óbvio e não descer para verificar se a decisão do árbitro foi correta. 4. A chave é estabelecer critérios de intenção para cima e a linguagem objetiva e clara do árbitro de campo para o VAR, inibindo prováveis sintomas de ansiedade do VAR para apitar os jogos. E o 5º, para finalizar, se foi estabelecido em reunião que o VAR não devia falar para não induzir, mas apenas para sugerir a revisão, quando for o risco, e fornecer as informações, fica a pergunta: e agora, José? Como foi a conversa do árbitro com o VAR? Aí já é outra história, né? Finalizando a nota lá, aí já entra outra história. O pessoal do árbitro foi muito claro, né? Eles foram ali, induziram realmente o árbitro a não marcar o pênalti, né? A convencer o juiz de não marcar o pênalti. E o VAR ainda falou, Klein, o jogador do Palmeiras está protegendo, não sei o quê. Enfim, vocês não podem falar porque que eles falaram, né? Infelizmente aconteceu contra o Vasco mais uma vez. Estou só passando a nota da FERJ aqui porque eu fiquei surpreso e gostei. Gostei de ter se posicionado a favor do Vasco aí, já que ela não faz quase nunca, né? Mas enfim. Mais um jogo do Vasco em Brasília vai ser São Paulo e Vasco. O São Paulo levou o jogo para Brasília porque vai ter show no Morumbi. Para nós é bom, porque nós mais uma vez vamos lotar o estádio, né? E mais uma vez vamos jogar no estádio neutro. Morumbi é a casa deles, lá em Brasília já passa a ser mais casa nossa do que deles, né? Então acho que nesse lance todo aí, meu amigo Vinicinho, acho que vai chorar dessa vez, né? Porque em Brasília a torcida do Vasco é muito forte, a gente vai para cima do São Paulo. São Paulo vendeu o jogo para lá, né? Não se sabe o valor ainda, mas por conta dos shows que vai ter lá no Morumbi. Galera, presidente da Portuguesa ainda não confirma o acordo com o Vasco para jogar no Luz Brasileiro em 2025, porém as conversas estão avançadas para que isso aconteça. Eu já disse para vocês aqui várias vezes a minha opinião. Eu acho que é válido e muito válido o Vasco ficar no Rio de Janeiro. Por quê? Para não ter essa logística de Brasília, Manaus, Rio Grande, não sei o quê. Não, nada contra os outros estados. Acho que o Vasco precisa visitar esses estados. Mas visita esses estados no Carioca, né? Mais tranquilo. Um jogo mais sossegado. É bom para a rapaziada ver o Vasco de perto. O Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, já fica um pouco mais... um pouco mais restrito ao Rio de Janeiro, porque é a nossa casa. E ano que vem ainda mais, ainda por conta de alguma competição sul-americana que o Vasco vai disputar, que eu acredito muito nisso, ou a Sul-Americana ou a Copa Libertadores, né? Então, o presidente da Portuguesa não confirma, mas também não nega, né? Então, vamos aguardar para ver se o Vasco vai jogar realmente no Luz Brasileiro. Eu, particularmente, sou muito a favor de que isso venha a acontecer. Notícia boa, rapaziada, Verratti e Vasco estão quase aí, estão com uma conversa muito bem encaminhada para que seja feita a nova renovação do contrato do Verratti, né? Cara, merecidíssimo, é o nosso capitão, o nosso artilheiro, o cara que entrega, o cara que representa o torcedor dentro de campo. Muito feliz com a notícia. Eles vêm conversando aí o final do contrato do Verratti até o final de 2025, mas o Vasco já vem aí conversando com o atleta para poder prolongar um pouco mais esse contrato. Lembrando que
contrato de 2025 alcançando metas já automaticamente já ficaria para 2026, mas o Vasco já está tratando agora de fazer um contrato mais longo com ele aí para a próxima temporada, né? Ser um contrato um pouco mais longo. Beleza, rapaziada? Vou ficando por aqui. Peço para você deixar aquele likezão que ajuda bastante. Se inscreva no canal também para ajudar a gente a crescer. Comenta, compartilha. Tamo junto. Ótima quarta-feira a todos. Vai!